A gente volta a falar sobre os atos criminosos e antidemocráticos que o mundo testemunhou no último domingo em Brasília. Aquelas cenas repercutiram internacionalmente e o Papa Francisco citou o Brasil durante a audiência no Vaticano. Nas palavras do pontífice, os ataques na capital federal são sinal do enfraquecimento da democracia, especialmente nas Américas. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira. Ele está conectado. Dom Vicente, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker, e uma saudação especial ao amigo e amiga que nos acompanha através da TV Pai Eterno. Tudo bem com você, Wilker? Tudo jóia, graças a Deus, Dom Vicente. Feliz Ano Novo. Para o senhor também, é a primeira vez que nos falamos depois da virada do ano, né? Então, Dom Vicente, o líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, se soma a diversas lideranças mundiais que condenaram esses atos golpistas. Essa união de líderes, ela é importante de alguma forma? Sim, claro, eu queria só somar aqui a manifestação também da CNBB, que diz o seguinte, que sejam imediatamente contidos também os seus organizadores, participantes, responsabilizados com os rigores da lei. E é claro que toda a sociedade brasileira, várias instituições, inclusive sociedades internacionais, estão manifestando, repudiando esses ataques terroristas. Então, essa união de todos nós, também da nossa igreja, como o Papa manifestou, a CNBB também, todos nós, devemos, de fato, combater esse tipo de atitude que só resulta nisso, em ódio, em depredação do patrimônio, da vida das pessoas, da paz do nosso país. Que bom que nós estamos nos unindo, nos conscientizando de que não se trata mais de disputas partidárias, políticas, aí se trata de vandalismo, de terrorismo, de pessoas que estão sendo financiadas com más intenções, apenas com o objetivo de destruir a nossa paz, a nossa democracia, Wilker. E nós temos que ser radicalmente contrários a isso. Ainda sobre esse posicionamento da CNBB, rapidamente, a conferência divulgou uma nota repudiando os ataques e pedindo a responsabilização dos envolvidos. É importante a gente destacar também, para quem quer usar o nome de Deus para esse tipo de coisa, a igreja no Brasil não compactua de forma alguma com esse tipo de ato, né? Absolutamente. Nós que seguimos o Evangelho de Jesus, o Evangelho da justiça social, da paz, da harmonia entre os povos, do diálogo, da democracia, da nossa fraternidade universal, do nosso cuidado com a casa comum, temos que ter clareza no nosso caminho cristão e repudiar qualquer tipo de ato com essa extensão tão grave de violência que foi o que aconteceu em nosso Brasil, inclusive simbolicamente atingindo e agredindo o coração dos poderes da nossa democracia, porque isso ainda faz com que as coisas sejam mais graves ainda, porque são os três poderes que temos, o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, nós católicos, cristãos, temos que nos unir numa nova consciência de afastar de nós qualquer tipo de postura, Wilker, inclusive aquelas que vão entrando devagar em nossas redes sociais, em nossas conversas, e pode ter algum tipo, inclusive, de minimização do fato. Não é pequeno, é grave, é gravíssimo, e nós temos que combater em nome do Evangelho de Jesus, é claro. Levar a sério, né? E o que o senhor tem a dizer para aquelas pessoas que têm esse discurso golpista, esse discurso que é necessário que haja uma intervenção militar, que é necessário derrubar o presidente e as forças, os poderes? O que a gente tem a dizer para essas pessoas que, numa ilusão, ou parece que estão, de alguma forma, fizeram nessas pessoas uma lavagem cerebral, algo parecido? O que a gente pode dizer para essa pessoa hoje? Porque, infelizmente, só tem um caminho, muda de vida, converta-se, porque o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu, foram eleições democráticas. Inclusive, eu creio que a maioria das pessoas que votaram no candidato que perdeu não compactuam com esse tipo de coisa. Porque a democracia é isso, é confronto de ideias, de projetos, e a gente não avança sem essas divergências. Agora, quando isso se torna violência e coloca na cabeça, inclusive em nossa igreja, nos bastidores, nos grupos, pessoas que insistem
em ficar com esse tipo de pensamento que você mencionou, de golpe, de que temos que fazer uma intervenção, tem que mudar a posição, ou senão vai ter que se sujeitar à questão da lei mesmo, porque aí já se torna uma resistência de fato incomunicável, sem diálogo. Não tem o que fazer, né? E política é justamente isso. O senhor mencionou muito bem essa questão do diálogo. Política é diálogo, a gente conversar com aquelas pessoas que são diferentes de nós. O senhor foi ameaçado no ano passado justamente por defender causas sociais, defender também a democracia. Para quem não se lembra, foi um homem visto, né? Foi visto armado ali por fiéis do lado de fora da igreja onde o senhor presidia uma missa na cidade de Moeda, na Grande BH. Isso foi fruto justamente dessa intolerância, né, Dom Vicente? É claro, isso está no campo da justiça, que está fazendo o seu inquérito, mas é claro que junto com isso tem vários outros episódios nas redes sociais que ficam explicitamente claras as conexões com essas atitudes de uma rivalidade agressiva, terrorista, que está aí não só a mim, mas agredindo muitas outras lideranças defensoras de direitos humanos e da casa comum e da ecologia integral, principalmente os nossos pobres, digamos, aqui com muita firmeza. Quem mais sofre com tudo isso são as comunidades carentes, são os nossos povos, é a nossa terra. Então, tudo isso está conectado, Wilker, porque a gente vai vendo as redes que vão se formando e elas vão ganhando conexões com esse pensamento extremista, golpista, terrorista, diante de pessoas que querem o bem de todos, que querem a paz, querem a justiça social, querem proteger a casa comum. Então, nós não estamos isentos também desses ataques. É claro que temos que tomar todos os cuidados, inclusive legais, né, com a justiça, mas, sobretudo, não recuar a nossa posição para o bem de todos. Isso é que é importante, para a nossa coletividade e do anúncio do Evangelho de Jesus. É isso aí, a gente tem que se manter firme apesar de tudo. Existe uma distorção do que é liberdade de expressão e do que é crime? Claro que existe, claro que existe. Eu experimento isso todos os dias. As pessoas dizem com muita agressividade, fazem ataques assim infundados. Isso não é liberdade de expressão. Vou dar um exemplozinho. Quando te acusam assim numa rede social com uma frase dizendo esse daí é isso, 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 e você não é nada disso, isso daí não é liberdade de expressão. Dizer sobre o outro, sobre os grupos, sobre a realidade, alguma coisa que é infundada, cientificamente não comprovada, colocar uma mentira, uma fake news. Você é jornalista, você trabalha no meio de comunicação, você sabe que uma fake news não é liberdade de expressão, porque ela confunde, ela divide as pessoas, ela causa mal à comunidade. Então, o que é uma liberdade de expressão? É você compartilhar a sua ideia, né, o que você pensa, mas que isso tenha um mínimo de racionalidade, de bom senso, de lucidez. Se é uma coisa totalmente desvairada, isso, por que tem que ter liberdade de expressão uma pessoa que prega a extinção ou a morte do adversário? Isso já é contra, inclusive, não só a democracia, mas contra a palavra de Deus. Nós não podemos matar, nós não podemos destruir, nós temos que cuidar da vida. Então, nós entendemos na sociedade democrática a liberdade de expressão para o bem comum, ela tem uma finalidade. Quando se torna caos, bagunça, isso não é liberdade, isso é escravidão, isso é obra do mal, isso é coisa do diabo, aí não tem liberdade. Eu entendo a liberdade de expressão também com esse fundo espiritual profundo. Hoje tem um evangelho que fala Jesus expulsando o demônio. O demônio ele tem essa característica fundamental de dividir, de separar, de confundir, de deixar a pessoa desintegrada, desvairada, tresloucada, agressiva, violenta. Isso não é liberdade, meu irmão. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Então, a liberdade de expressão, fundamentalmente, é aquela que contribui para o bem de todos. Se eu estou numa contramão agressiva, violenta, eu tenho que me converter, procurar um tratamento e dizer, olha, esse caminho não é liberdade, isso é escravidão. Com certeza. E essa polarização tão grande, ela precisa ser desfeita. Quais são os caminhos para que a gente consiga isso?
O primeiro deles, o Wilker e amiga aqui da TV Pai Eterno, é a gente ter muita clareza no coração que a grande polarização da nossa sociedade pós-moderna é essa grande injustiça socioambiental. É em nome de um poder que está na mão de pouca gente. Inclusive, esses atos terroristas estão sendo financiados, certamente. A justiça vai apurar isso. Por quem? Por quais interesses? Por quais grupos? Certamente estão ligados a essa pequena parcela que quer dominar a Terra e os seres humanos. Então, essa é a grande polarização. Então, vamos lá. Não existe receita pronta, é um caminho a se fazer. A primeira dica que eu dou, só há um caminho para a gente se superar enquanto ser humano e sobreviver nessa terra tão ferida. O caminho das redes, da comunhão, da unidade, na diversidade. Eu creio, aqui fazendo uma lembrança do que nós estamos vivendo pelo outro lado da democracia, que essa tentativa do atual governo de colocar na mesa muitas pessoas, a diversidade, isso é um caminho muito possível para nós. E o Papa Francisco diz na Fratelli Tutti que a paz universal só vem dessa comunhão dialogal entre nós, entre as culturas, entre as religiões. Esse é o primeiro ponto. Agora, dentro de casa tem uma coisa muito importante. Pelo amor de Deus, você que é pai, que é mãe, não brinque com esses jargões que incitam violência. Porque tem muita gente aplaudindo, de repente, uma frase que está agredindo o outro. Não pode, a gente tem que cortar isso. Então, o segundo ponto é uma reeducação básica dos nossos filhos, das crianças, dos jovens, uma nova reformulação da educação brasileira para que ela seja inclusiva, para que ela respeite. Quer ver uma coisa, Wilker? As brincadeiras nossas, preconceituosas, eu mesmo já disse para várias pessoas, eu não aceito que você brinque com isso. Ah, não, mas eu só estou brincando, é por aí que as coisas começam. Não se brinca com preconceito em relação a uma pessoa negra, a uma pessoa homoafetiva, não se tem brincadeiras com isso. Você está entendendo? Então, são gestos muito concretos que a gente tem que começar a barrar na vida nossa de cada um e nas nossas pequenas comunidades e as nossas famílias. E, por fim, eu diria que a conversão, meu irmão, ela só vai acontecer se começar aqui no coração. Você que está magoado, que está ferido, que está chateado, procure uma forma de você se reconciliar com a vida. Não veja no outro que é diferente de você um inimigo que você tem que eliminar. Veja a graça da vida na sua pluralidade. Deus é tão bom para a gente que dá tanta coisa, inclusive a capacidade da gente mudar. Eu acho que são coisas que estão ao nosso alcance. Uma coisa simples, né? O senhor não falou nada de mirabolante, acho que tudo passa por uma palavra só, que é respeito. Se a gente respeitar quem está próximo a nós, respeitar as instituições, as autoridades, a gente consegue fazer um Brasil melhor. E vale a pena a gente lembrar que a gente não está aqui dizendo que as pessoas não podem ser oposição ou ter uma opinião antagônica ao governo que está nesse momento governando, né? Que está nesse momento tomando as decisões por nós. Pelo contrário, isso é até saudável para a democracia, que hajam opiniões antagônicas. O que não é saudável é esse extremismo, né? Eu queria só pegar uma palavrinha que você disse, instituição. Eu estou realmente, assim, avaliando aqui nos meus pensamentos, nas minhas reflexões, como que é importante a gente criar instituições sérias. A nossa igreja, por exemplo, é uma instituição séria. Os poderes no Brasil são instituições que devem ser respeitadas. Porque se não tivesse isso nessa hora, Wilker, o que viraria a nossa sociedade? A família é uma instituição séria. Se não há um mínimo de diálogo, de harmonia dentro de casa, como é que as coisas vão, como é que a vida nossa vai seguir? Então, o poder das instituições. Em relação à oposição, é bom a gente deixar claro sempre isso para nós cristãos. O Evangelho de Jesus, ele é radicalmente sempre uma oposição. Ele é um anúncio, né, da vida, mas tudo aquilo que vem contra a vida, nós temos que... Pode continuar, Dom Vicente. Então, eu creio que essa questão de oposição... Tem alguém querendo falar conosco. Essa questão de oposição, ela é fundamental. Porque tem muita gente que está achando, porque entrou um novo governo, agora tudo nivelou, não vai ter discussão. Isso é errado.
Nós, inclusive da Igreja Católica, temos que acompanhar com responsabilidade, como sempre acompanhamos os nossos governos, e fazer as nossas críticas quando as coisas não estão em favor do bem comum, em favor da proteção da criação. Nós temos muito caminho a fazer com as pessoas que pensam diferente. Agora tem isso, né? Pensar diferente para destruir, aí a gente tem que ser contra, porque o Evangelho é o Evangelho da vida plena para todos. Com certeza. Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos, e que fica essa reflexão para quem está nos acompanhando agora. Até uma próxima, viu? Deixa um recadinho de recomendação para aprofundamento, que eu acho que é muito importante também, eu não disse disso. É muito importante a gente debater, mas a gente ler, a gente acompanhar com seriedade as coisas. A Fratelli Tutti, Will, que ela inclusive tem lá um capítulo específico sobre a boa política, a melhor política. E que bom se todo mundo que está acompanhando a gente pudesse ler esse documento da nossa Igreja Católica. Um abraço para você, muito obrigado pelo convite, pelo carinho da TV Pai Eterno, que me transmite aí toda semana conversas e preces. A gente que agradece pelo tempo mais uma vez aqui, por bater esse papo com a gente, trazendo tanto conhecimento. Até uma próxima. Tchau, tchau.